Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do nosso estado. Confira agora mais uma das nossas notícias. O Cresce Alagoas promoveu a qualificação dos corretores em locação de imóveis nesta terça-feira com a participação da especialista em Direito Imobiliário Elisa Pauli. Ela ministrou a palestra Locação de Imóveis conforme a Lei do Inquilinato no auditório da instituição, abordando os principais aspectos da Lei 8.245 de 1991 e forneceu orientações aos corretores sobre como atuar de forma legal nas locações imobiliárias. Durante a abertura do evento, o presidente do Cresce, Sérgio Cabral, e o diretor do COFES, Vilmar Pinto, destacaram o investimento do sistema COFES-Cresce na capacitação dos profissionais da corretagem imobiliária. Eles também ressaltaram o pedido da categoria ao Congresso Nacional para a aprovação da agenda legislativa dos corretores, além da luta para que os parlamentares reconheçam que a avaliação de imóveis é uma atribuição técnica dos corretores. Pauli expressou a satisfação dela com a palestra, mencionando que mais uma vez superou as expectativas. Ela ainda elogiou o público de corretores pelo entusiasmo, participação ativa, grande número de perguntas e esclarecimento de dúvidas. Além disso, Pauli anunciou que em breve ministrará um curso presencial promovido pelo Cresce para corretores, apresentando detalhes da Lei 8245 de 1991 e oferecendo uma abordagem didática leve e participativa, com foco em perguntas e respostas. Cada turma do curso será composta por 40 alunos para garantir uma melhor qualificação. Gente, bom dia! E aí, meu garoto? Ô, Antônio Márcio Brito Raposo! Olha aqui. Tudo bom, como é que vai? Demais, ó. Gente, esse homem começou comigo na do Monte. Tinha cabelo e tudo. Esse é Roberto. Ainda tem um pouquinho, né? Eu brincava nele que ele só queria ser o Márcio Raposo. Olha. Gente, vamos começar aqui. A doutora Elisa já chegou, já está pronta, né, doutora? Gente, é o seguinte. Semana passada, você vê só, missão dada, missão cumprida. Nós temos a nossa agenda legislativa, vocês conhecem, certo? Eu tinha chegado recém de viagem, terça-feira passada, eu saí de Milão, 9 horas da manhã, cheguei aqui 21 da noite, esperei mais 2 horas no aeroporto, era para chegar aqui em Maceió 2 horas da manhã, vim chegar às 4 da manhã, às 14 já tinha que embarcar para Brasília, porque o doutor João pediu que nós, presidente, conselheiros federais, estivesse presente. Vilmar está aqui, não me deixa negar, para que a nossa base, certo, estivesse juntos lá nesse evento, para que a gente pudesse manter o corretor como avaliador, certo? O CREA, logicamente, a CAL, né? Que, aliás, é o CAL mesmo, que é o conselho, é o CAL, conselho. Então, o CREA, mas o CAL queria manter somente os arquitetos e engenheiros. E nós, com a nossa agenda parlamentar, tínhamos que brigar pela nossa categoria. Afinal de contas, a gente foi eleito para isso e o COFES existe para isso, certo? Para a gente continuar lutando, né? Que seja definitivamente entendida por todo no Congresso Nacional que a avaliação de mercado é feita pelo corretor de imóveis. E graças a Deus o relator esteve presente lá com a gente, certo? E prometeu incluir o corretor de imóveis na agenda. Mais uma vitória nossa. A gente hoje, Vilmar, nós só estamos perdendo para o agro, né? No nosso... na bancada federal, certo? A classe do corretor de imóveis só está perdendo para o agro. Então vocês imaginam o que é isso. Então a importância de se ter, muitas das vezes, inclusive... Eu fui repreendido por uma corretora um ano passado, quando da eleição, né? Inclusive que um deputado que é corretor de imóveis, e eu o parabenizei na página do Cresce por conta dele ser corretor de imóveis e não por ele ter sido eleito, né? E vários outros amigos, como Gaspar, foi eleito, o Max Beltrão, o Flávio, que são amigos pessoais, eu não o cumprimentei na página do Cresce, mas esse em especial eu cumprimentei porque ele é corretor.
Porque você não vai fazer política na sua página. As pessoas às vezes não entendem, né, que a política vive na nossa vida. Se a gente não tiver abraçado com isso, a gente não consegue digamos assim, vencer o que nós queremos. Porque a nossa bancada existe exatamente para combater o que aconteceu agora, certo? E aprovar os nossos anseios que a gente pleiteia, que tem às vezes através de lei. Por exemplo, muitas vezes falam, a semana retrasada, antes de eu viajar, a gente aqui, lotado, e um corretor perguntou por que o senhor não baixa a nossa anuidade. Eu digo, porque nem é o presidente, nem é o Cresce e nem é o COFES. É somente através de projeto de lei, certo? Que se baixa a anuidade das categorias, não só da imobiliária, não só o Cresce, mas a advocacia, qualquer conselho, certo? Só baixa a anuidade através de foi criado através de projeto de lei, tudo isso através de projeto de lei. É tanto que nós, o COFES, né, falo nós porque fazemos parte do conselho. O COFES briga hoje para que venha a ter novamente o exame de proficiência, que existia anos passados, que hoje não existe mais. Como tem no OAB, o exame de proficiência. Porque nós temos, gente, hoje aí, por volta de 800 a 1.000 corretores entrando no mercado imobiliário de Alagoas, ano. Então, vocês sabem o que é isso. É um mercado pujante, é um mercado pujante, é um mercado que cresce, certo? Mas são quase em torno de 1.000 corretores que entram por ano, embora que 250 tenham pedido para sair também. Que eu sempre digo o seguinte, se você realmente está no mercado e passou mais de um ano e acha que não vai continuar, peça, né, para sair, ou seja, peça a exclusão, que você não vai gerar anuidade. Mas qualquer época que você quiser voltar, você vai voltar com o seu número, o mesmo número, entendeu? Então, se bicho, o ano ou arranjei um emprego melhor, ou então, sei lá, acho que não dá para mim. Então, a média é essa. A gente tem em torno de 800 a 1.000 por ano e em torno de 200 a 300 corretores que pedem o cancelamento, né, da sua carteira de trabalho. Ok? Bom, aqui tem mais. Quem quiser, quem é corretor, que tem no seu carro, está aqui. Um prazer recebê-lo. Bom dia. Quem não conhece a amiga aí é o Wilton Loureiro, ele é tabelião, corretor, agora gostei, corretor de imóvel, e está aí com a gente. Gente, doutora Elisa Pauli. Sim, o adesivo está aqui, cada corretor pode querer botar no seu carro, nosso já tem, meu, Vilmar, todo mundo aqui da diretoria. Essa cartilha eu queria que todos os corretores, em especial os corretores, porque ela fala sobre assédio, trabalho sem assédio, assédio moral e assédio sexual, certo? Então, isso aqui não é feito para as mulheres, não. Isso aqui é feito para nós, homens, para entender o respeito que temos que ter por elas, entendeu? Até a mulher, né, tem que ser bem tratada em qualquer instância. Então, para que nós, homens, entendamos o porquê que deve se evitar isso. Assédio, trabalho sem assédio. Então, por favor, os senhores podem levar para o seu escritório, dar uma lida. É uma cartilha criada aqui por nós, entendeu? Veio de outros CRES, não é? O Nunes apenas ele aprimorou mais ainda, junto com a doutora Ione e a Meire Bezerra, ok? E é isso, gente. Chamar a doutora Elisa Pauli. Eu queria dar aqui um spoiler, certo? Delman, dia 10, ela vai fazer um evento em qual nós estamos apoiando institucionalmente, certo, Cresce? Então será dia 10, se eu não me engano, ele está vendo no Hotel Jatiuca, bem provável, apenas para 220 corretores. Os corretores que venderam, ele disse, nos últimos 3 anos para cá, serão convidados, né? Eu não sei, eu disse, Delman, vale a pena você botar aí uma boa parte dos que não venderam também, para incentivar os caras, para os caras verem lá o que é que acontece. O Delman tem o prêmio Delman, que ele faz a cada trimestre, né? Então ele presenteia realmente um presente bom, né? Quem é ouro, prata e bronze, né? E ao final ele sorteia uma passagem novamente para Buenos Aires. Então ele deve mandar convites para os corretores e bem provável eu pedi a ele que ele conseguisse alguma coisa para a gente sortear aqui, para quem não foi convidado, para a gente colocar alguns corretores nossos, em especial os que estão mais assíduos aqui nas quinta-feira e nas terça-feira.
ok? E outra coisa que eu tinha combinado com a doutora Elisa Pauli era que, se realmente houver interesse de vocês em fazer o curso, certo? Ela não pode abrir um curso com o número total de que tem aqui, mas pelo menos a gente pode dividir em 2 turmas, né, doutora? 2 turmas de 40 alunos, e aí vocês terão, se tiver interesse, a gente vai pegar pelo número de chegada de quem chegou e assinou lá, os 40 primeiro, depois os outros 40, para que a gente possa fazer esse curso, será por conta do CRES, entendeu? Mas a doutora será aqui no CRES, tá sem bateria isso aí. O Nunes veio aqui no meu ouvido, né, que vocês viram, era porque ele achava que eu não ia chamar o meu conselheiro federal, que estava lá, não, vem cá. Ele achava que eu não ia chamar. Eu digo, não, pô, o homem que estava lá em Brasília, que viu tudo, ele que tem que falar. Vem cá, ele chegou antes, chegou primeiro do que eu. Teve a reunião, não, ele tem que se comprometer. Vou botar só o meu aqui na reta, vem pra cá, zoinho. Ele é que quer que você fale lá o que nós tivemos lá na nosso jantar lá com os deputados, né, sobre o que o próprio relator falou lá pra gente. Bom dia, guerreiros, tudo bom? Bom dia. Eita, turma boa da peste, não pense no serviço. Tudo bom, pessoal? O que o presidente estava dizendo é o seguinte, veja como essa categoria, como cada dia mais está entrando na nossa profissão, apaixonado pela corretagem. Eu sou um apaixonado de 40 anos, 42 anos atrás. Como é importante isso? Hoje, para você ter uma ideia, qual a força que essa categoria tem nacional, a nossa frente parlamentar é a 2ª do Brasil, com 332 parlamentares. Só quem ganha da gente é o agro. Só para vocês terem uma ideia da força que é esse mercado imobiliário. E nós temos, não é luta não, vamos dizer assim, nós, corretores de imóveis, o CAL e o CREA, que são pessoas que o CAL e o CREA são parceiros nossos. Mas é uma coisa já que foi dada, vamos supor, para a gente no Supremo Tribunal Federal, o nosso direito de fazermos avaliação judiciária, vamos dizer assim. O que ocorre? Os engenheiros acham que só eles e os arquitetos, CAL, podem fazer avaliação. Ó, nós não queremos discutir briga com engenheiro, com arquitetos. Nós queremos o quê? Mostrar para eles que quem sabe do mercado imobiliário, valor de mercado, somos nós, corretores de imóveis. Por isso que o nosso, quando vocês fazem o curso de avaliador imobiliário, nosso chama-se PETAM, Parecer Técnico de Avaliações Imobiliárias. Para vocês terem uma ideia, 100%, eu não sei se tem engenheiro aqui, mas 100% deles, quando vão fazer uma avaliação, pedem opinião a gente. Então, bicho, a gente não quer tirar um engenheiro, pelo contrário, a gente quer fazer parte desse mercado, como nós somos, efetivamente, os avaliadores, mas o engenheiro, a gente não quer entrar na seara do engenheiro seguinte, o engenheiro chega num prédio e ele vai avaliar a parte estrutural. Isso não é com a gente. Se o pé está rachando, se vai cair, se não vai. Isso não é o corretor. O corretor faz avaliação mercadológica. É o que o mercado paga, é o que o mercado absorve. E isso é o que vale para qualquer setor. Um banco hoje, quando quer receber um imóvel, ele pega uma avaliação. E ele quer uma avaliação de mercado. Quanto é que esse imóvel vale? Porque existe, vocês sabem muito bem disso, tem o mesmo imóvel na Ponta Verde, com as mesmas características, a mesma especificação. Se você pegar ele e botar ele no Jacintinho, ele não é o mesmo valor. Eu posso, como engenheiro, dizer que a especificação é de primeira qualidade. Não resta a menor dúvida. Mas o mercado não absorve ele igual como que ele tivesse na Ponta Verde. É totalmente diferente.
Então, isso é uma discussão que, com certeza absoluta, nós vamos ganhar. E vamos supor, isso que a gente foi fazer em Brasília agora, foi pedir apoio aos deputados para que esteja do nosso lado. E 100% dele está a favor do mercado imobiliário, que somos nós. Isso é muito importante. Então, que vocês fiquem sabendo disso, que a gente está numa luta, e essa luta nós vamos vencer, sem dúvida nenhuma. Já vencemos no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, que já foi dado causa para a gente, mas eles entraram com recurso, mas isso é normal. Vamos embora, vamos para frente. E o mercado é nosso. E eu queria agradecer de coração aqui a vocês o seguinte: como eu fico feliz com vocês estar aqui se qualificando. Porque estão vindo para cá para conhecer, para sair daqui com mais conhecimento. Isso é muito importante. Nossa categoria precisa disso. Nossa categoria merece isso. E bota na cabeça de vocês: vence aquele que tiver mais qualificado. Aquele que se apaixonar pela profissão e que se qualificar todos os dias. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Doutora, por favor. Gente, a doutora tem um canal no TikTok, viu? Sempre eu acompanho, vejo lá algumas perguntas, algumas respostas, assisto a live dela. Estava lá assistindo e ela não estava sabendo que era eu. E eu fazendo pergunta para ela. Mas é isso mesmo. Doutora, fica à vontade, viu? Gente, muito obrigado a vocês por terem vindo. Bom dia a todos. Algumas pessoas já conhecidas, outras, meu vizinho está aqui. Gente, vou me apresentar. Mas antes da apresentação, eu gostaria de agradecer o convite novamente do presidente. A gente aqui sempre está em parceria com o Cresce, né? É importantíssima essa ligação entre as profissões. Mais perto, né? Tá bom assim? Pronto. Essa relação entre os profissionais, né, de diferentes áreas que se complementam, né? Não existe briga entre tabelião, corretor, advogado, né? O ideal é que todo mundo se junte e consiga, né? Advogado com Cresce e tudo mais, consiga agregar na vida das pessoas, né? E inclusive, né, antes que eu me esqueça, o que o presidente estava falando aqui, né, interessante, sobre a busca dos direitos dos corretores. Eu tenho certeza que o Cresce de Alagoas está muito bem representado, né, com os conselheiros, com o presidente, com as comissões, certo? Eu não tenho dúvida disso, porque é uma categoria que eu vejo com muita atuação, tá? Então, parabéns para o presidente, pelos conselheiros, por quem faz parte da gestão. Vocês estão fazendo um trabalho de relevância, né, que está sendo muito observado, que está sendo muito agregado para os profissionais, os corretores. Exatamente. Olha, coisa boa. Tá vendo? Perfeito. Bom dia. Perfeito. Preocupação na qualificação dos profissionais, porque o curso do corretor, que eu saiba, são 6 meses, né? Varia. Pronto. Mas o corretor tem que ficar se atualizando, se especializando, se aprofundando nos estudos, né, gente? Porque, bom, vou me apresentar aqui. Eu me chamo Maria Elisa Pauli, mas todo mundo me chama de Elisa, tá? Pode chamar de Elisa, não precisa usar o termo doutora comigo, sem burocracias. Eu sou advogada, sou especialista em direito público, direito administrativo e direito imobiliário. Estou como procuradora-geral da Barra de São Miguel, estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Alagoas, sou coautora de alguns livros jurídicos, tá? Principalmente na área do direito administrativo, e também estou como professora, né? Atualmente faço mais cursos para os corretores, para os profissionais. Já ensinei em faculdade, mas
atualmente eu só dou esses cursos para os profissionais mesmo. Me formei na Unieuro, em Brasília, estagiei na Defensoria Pública da União, primeira categoria, e na Diretoria Geral da Câmara dos Deputados, que, inclusive, né, vocês estavam tratando aqui desse aspecto político, né, da necessidade do envolvimento com os deputados, buscando as alterações legislativas. Né? Eu me recordo que teve até um decreto que depois foi revogado, que foi por força dos corretores, que de um dia para o outro, o decreto foi revogado. Né? Então, a prova que a categoria, né, dos corretores é muito forte, que necessita de representatividade para conseguir os seus direitos, né? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir essa solicitação, esse pleito que vocês estão tentando lá no Congresso, né, a respeito das avaliações imobiliárias, que tem toda a razão. Particularmente, né, a gente que trabalha na área jurídica, a gente que trabalha muito com o judiciário, com o processo, a gente verifica alguns equívocos, né, justamente pela falta de técnica ou de especialização. Assim, tem que ser uma pessoa específica para fazer uma avaliação de imóveis. Não é porque, como ele falou, não é porque uma pessoa se forma em arquitetura que ela vai saber avaliar o valor do imóvel, né? Quem sabe avaliar é quem está trabalhando nas vendas. Então, cada um com a sua função, né? Bom, o presidente também tratou aqui do meu TikTok, porque eu sempre estou fazendo live, né? O TikTok é esse de baixo, que eu tenho mais seguidores. No Instagram, geralmente, são as pessoas mais conhecidas, mais próximas. Eu coloco mais publicações no TikTok mesmo, porque é um ambiente, né, que, inclusive, novamente, vou dizer aqui para algumas pessoas que já ouviram, mas eu acho um canal muito bom, que consegue dar muita... O TikTok está crescendo, tá? E ele consegue entregar para muita gente o conteúdo. Então, por exemplo, suponha que eu vou viajar. Eu pesquiso no TikTok os locais onde eu vou viajar, porque são pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, fazendo vídeo sobre aquilo. E, para mim, a pesquisa é melhor pelo TikTok do que pelo Instagram. Agora, imagine uma pessoa que quer comprar um imóvel em Maceió. Ontem eu estava numa live e teve uma pessoa que falou, olha, eu moro na Itália e eu quero comprar imóveis no Brasil. Aí falou... Aí falou, e eu quero comprar imóveis no Brasil. E tem gente que entra na live e fala, olha, eu quero comprar imóveis em Maceió, porque eu sei que Maceió é um lugar que eu vou conseguir alugar por temporada, né? Eu não sou corretora, né? Mas, para vocês, eu acredito que é um canal muito bom, tá? Então, se vocês não têm TikTok, gente, faça o TikTok de vocês, tá bom? Faça umas lives, faça uns vídeos. É um ambiente muito informal, assim, muito legal de trabalhar, tá? Bom, aqui tem algumas fotos dos cursos que eu já fiz, inclusive com parceria do Cresce, né? Ano passado a gente começou a fazer esses cursos de locação. Na verdade, eu fiz o primeiro por experiência, e foi justo na época do Carnaval. E foi no dia do Pinto. Aí, muita gente falou, não vou poder ir porque eu vou estar, né, no bloco, não sei o quê. E fiz o segundo. Depois disso, apareceu mais gente querendo que fizesse o terceiro e o quarto. E a gente só deixou de fazer porque eu me ocupei demais, eu não consegui dar continuidade assim para os cursos da forma como eu estava dando, mas eles estavam acontecendo mensalmente, né, em razão da quantidade de pessoas e profissionais, né, principalmente corretores, que necessitam entender e conhecer o mundo das locações de imóveis, certo? E por que estudar locações? Eu coloquei aí algumas notícias. Com o aumento da oferta de imóveis, preços dos aluguéis devem subir menos em 2023
Estudo aponta que mais de 80% dos jovens preferem alugar imóveis para morar. Cresce procura de aluguel de imóveis no início de 2023. A gente sabe que deu um problema assim, né, para todo mundo, que foi a questão do índice, né? Foi salvo engano, foi o IPCA, que ele não foi atualizado, ele não aumentou. Foi o IGPM que deu negativo, pronto. Então, assim, como é que o corretor vai agir numa situação dessa? Né? Porque muita gente ficou com dúvida. E foi uma coisa inédita para muita gente também, né? E, assim, enfim, a gente sabe que é necessário que o profissional ele esteja preparado para pegar esse mercado, porque muita gente fala assim para mim, olha, eu não atuo muito com locação, mas eu pego porque eu não quero perder o cliente. Não é minha área específica, mas eu pego para não perder o cliente. Tá, você faz uma coisa errada na locação, meu filho? Infelizmente, você pode ser responsabilizado. O único índice que deu acima foi o IPCA, que deu 4,3, 4,6 exatamente. Então, quem tinha outros índices como referência conseguiu fazer o aumento do aluguel. Quem não tinha, teve que estabilizar. Se não tivesse contrato, teria que reduzir. Muito bom. Inclusive, eu já peguei alguns contratos lá, até da prefeitura, quando a gente vai fazer a renovação do contrato de locação, dos contratos de locação, porque, querendo ou não, apesar de ser setor público, envolve questões privadas, né? Um contrato de locação ele tem uma lei que rege especificamente e ela é aplicável, né, também a situações de locação para órgão público, que é importante vocês saberem, porque vai que vocês têm um cliente que é uma prefeitura, que é o Estado, né? Então, é importante saber que são as mesmas regras, né? Para contratação, não. Para aquisição, não. Porque ele vai passar um processo administrativo. Mas, para renovação, verificar as cláusulas. É possível negociar cláusulas? Sim, é possível, né? Então, até lá, na prefeitura, a gente pega esses contratos que já foram mais antigos, quando tem renovação, e a gente observa isso. Está necessitando, está vendo que o índice ele é prejudicial assim para o locador, né? E o locador às vezes ele vai querer até desistir. Faz um aditivo no contrato, coloca ali alguns outros índices, né? Para a escolha dos dois, enfim, é possível fazer isso. Mas enfim, o mercado, e sem contar que eu não sei se vocês já perceberam isso, mas da minha época para cá, com a geração Z, né, a geração Z não é mais aquela geração que quer comprar terreno. Não estão muito preocupados em ter imóveis próprios, parece. Não sei o que está acontecendo com esse pessoal mais novo, mas muita gente quer assim, trabalhar morando em outros lugares, é muito home office, enfim. Então, isso acaba acarretando também um aumento das locações, né? Então, home office, tem empresa que paga o funcionário, o aluguel do funcionário para ele trabalhar home office, né? E home office hoje está muito em alta. Desde a pandemia para cá, teve gente que não voltou nem a trabalhar presencialmente. A redução, com certeza. Com certeza é possível reduzir o valor da locação. Gente, ó, esses são meus contatos, tá? Meu WhatsApp, meu e-mail, se quiser tirar foto. Quando vocês anotam aí, eu vou aproveitar e agradecer a presença também do Dr. André, que trabalha comigo, minha assessora também, Nathalie. Já tem tudo.
Bom, vamos lá, começar estudo das locações. Tem alguém que é formado em direito aqui? Ou que faz direito? Um monte de gente, né? Fico muito feliz por isso. Inclusive, né, os advogados, a gente trabalha lá na comissão da OAB. Ontem a gente teve uma palestra com o André Abelha, o presidente do Ibradim, uma referência no direito imobiliário. E a gente também, assim como o CRES, está aí lutando pela categoria dos advogados que trabalham na área imobiliária, que, inclusive, a gente vai juntar com o presidente para fazer algumas solicitações lá na corregedoria, necessárias, né, para o trabalho de todos nós, tá? Bom, é bom saber isso porque é importante saber se vocês têm um pouco de noção do direito, né? Querendo ou não, tudo que a gente trata aqui tem respaldo legislativo, né? Então, vocês têm que saber o quê? A Constituição Federal, ela é a lei acima de todas. É a lei mãe. Tudo que vai de encontro à Constituição é inconstitucional. É uma lei que não pode ser aplicada, tá? Daí o que acontece? Tem disposições na Constituição que a gente vai aplicar nas locações? Sim, tem no Código Civil, né? O Código Civil atual é de 2002. Mas tem disposições sobre locações que, inclusive, tem um dispositivo que diverge da Lei 8245 de 91, né? Que é uma lei mais antiga do que o Código Civil, mas que a gente consegue fazer a verificação desses dispositivos. A Lei 8245 de 91 é a lei que vocês têm que estudar. Tem que ler essa lei. Não é uma lei muito grande. Ela é um pouco interpretativa em alguns momentos. Tem umas coisinhas nela assim que eu, particularmente, se eu fosse mudar, eu mudaria assim para deixar bem claro, tá? Porque tem muita brecha e também tem questões que elas ficam muito soltas. Você tem que pegar um dispositivo de um artigo, aí você pega outro de outro e outro de outro para você conseguir juntar ali e fechar um entendimento. Que isso daí eu vou explicar para vocês quando a gente for tratar do prazo do contrato de locação, para vocês entenderem que a própria lei ela devia ser mais clara, né? Se eu pudesse fazer uma alteração, né, assim, algum tipo de lei, com certeza eu escolheria a 8245 de 91 e deixaria ela um pouco mais clara e colocaria algumas coisas a mais. Jurisprudência do STJ. O que é jurisprudência? São decisões reiteradas dos tribunais que servem como parâmetro para os profissionais, né, principalmente, saber como é que estão sendo julgados, né, as decisões, como estão sendo julgadas as decisões. Então, toda semana eu vejo as notícias do STJ. Toda semana. E é uma coisa que eu falo para os colegas que fazem direito, que estão estudando direito, os acadêmicos, os profissionais também que atuam na área imobiliária, é importantíssimo. Vocês que são corretores, abre o site do STJ, bota no Google, STJ Notícias. Aí você abre lá, está tudo ali, está um resumo das coisas, de forma que você consiga entender. Você não precisa pegar um julgado e ler, e você vai saber das informações, entendeu? Então, é importante para vocês, eu dou essa sugestão para vocês, tiram um momentozinho, assim, 10 minutinhos, dá uma passada lá, uma vez na semana, porque sempre tem decisão na área imobiliária, que é importante vocês saberem, tá certo? Bom, principais figuras nas locações. O locador, que é o proprietário do imóvel, e o locatário, que é o chamado inquilino, né? E, às vezes, a gente até tem um pouquinho de dificuldade de falar locador e locatário, porque tem algumas pessoas que ainda se confundem, né? E por isso que eu coloco aqui, inquilino. Para algumas pessoas é mais fácil de tratar por esse nome, né? Mas a nossa legislação, ela não usa essa palavra. Não, inquilino não está na lei. Só tem locador e locatário, tá certo? Então, quando vocês forem tratar com o cliente de forma mais formal, forem conversar com alguém, né, assim, para demonstrar mais propriedade, não usa a palavra inquilino.
Eu uso muito quando eu estou com uma pessoa assim, claro, para explicar bem para ela. Mas vocês, né, sabem que vão tratar de agora em diante locador e locatário, proprietário e o inquilino, né? Vamos lá. Bem-vindo ao mundo das locações. Pontos introdutórios. É imprescindível saber como devemos tratar as relações de locação, que é... Bom, isso daí é um ponto principal. Ó, gente, essa palestra que está tendo aqui, ela é um pedacinho do curso, tá? E esse curso eu montei de acordo com os estudos que eu fui fazendo. Eu não peguei só a lei e falei, vamos falar nisso. Foram uma série de estudos que foram necessários justamente por causa disso, que a lei ela dá muitas brechas e precisa de muitas decisões judiciais, certo? Então, se junta, né, e a gente faz um monte assim, da onde começar, para vocês entenderem. Então, por exemplo, como é que essas relações de locações devem ser tratadas? Primeira coisa, não é relação de consumo. Porque muita gente fala assim, vamos aplicar o CDC. Não é relação de consumo, é relação entre particulares, né? Ainda que tenha empresa, não é relação de consumo, tá bom? Por quê? Porque não você, por exemplo, você botar no Google agora e pesquisar se o locatário ele tem direito de desistir da locação no prazo de 7 dias, eu não sei se o Google já mudou isso, tá, gente? Mas a resposta que estava ali na cara era que poderia, certo? E essa resposta é errada. Assinou, decidiu. Você está alugando porque você quis. Pela internet? Não, ele está tentando aplicar o CDC. Não é a situação que a gente vai tratar. Porque é responsabilidade do locatário verificar se aquele imóvel está condizente com o que ele quer. Entendeu? Tá, vou alugar pela internet. Se tiver uma cláusula no contrato, né, ele falar assim, ó, a gente está tratando aqui de relação civil, né? Então, se tiver no contrato a disposição, ele requerer para o proprietário a disposição no contrato de que é possível, já que foi feita o contrato de forma online, né, pela internet, aí sim, se colocar no contrato é possível. Agora, se ele não disser nada, alugou, já era, certo? Eu devolvi os dois, aí o dono falou para mim, a única coisa que eu posso fazer é quando você alugar e você fica. Mas eu não vou devolver nada. Não, quem está errado aí é o locatário e era ele que devia pagar a multa. Não era você. Aí já é outra situação. Com certeza. Se houver divergência do anúncio com a realidade, né, aí, obviamente, que a pessoa tem o direito dela. Agora, chegar lá e falar que não quer porque viu que não gostou, não tem nada a ver. Ela devia ter ido lá, verificado antes e dito que não queria antes. Então, vocês já sabem, né? Não é relação de consumo. Não é para desistir, não tem direito de desistir em 7 dias. Senão, assim, a pessoa, vou me mudar, vou passar 7 dias, depois vou me mudar para outro, passo mais 7 dias, passo um mês. Isso, após assinado, não existe desistência.
existe a quebra do contrato, certo? Como é? A gente vai falar sobre isso, porque eu tenho certeza que isso daí vai gerar muita polêmica. Essa situação do prazo. Vamos lá. É possível, após a assinatura do contrato de locação, mudar as cláusulas ou entrar na justiça para que sejam declaradas abusivas? Sim ou não? Sim, mas é muito difícil o judiciário, ele mudar uma cláusula no contrato de locação por ser considerada abusiva. Gente, eu fiz muita pesquisa sobre isso, sobre as chamadas cláusulas leoninas, né, também, que seriam essas situações em que o locatário fala assim, não porque foi desproporcional, ele colocou uma situação que eu não gostei, não porque colocou, por exemplo, um índice que eu não gostei. Enfim, não é muito viável entrar na justiça, porque geralmente as decisões não são favoráveis no sentido de falar que a cláusula é abusiva. Por quê? Justamente porque você declara a sua vontade na assinatura do contrato. É sua responsabilidade ler o contrato. Vocês trabalham muito com vendas, né, principalmente. Gente, uma pessoa que assina um contrato de compra e venda, ela tem que ler para depois não acontecer alguma coisa, chegar lá na frente e falar que não foi o que foi combinado. Se ele disse alguma coisa verbalmente, está escrito outra coisa e ele assinou, o que vale? O que está assinado. Se tem lá, salvo demonstração. Exatamente, de pleno direito, de má-fé, que comprove a má-fé, que comprove alguma coisa, né, de nulidade de fato. Por isso que vocês têm que saber que contrato é coisa séria. E ainda mais o corretor, que pode ser responsabilizado. Né? Doutor André está ciente das situações que às vezes a gente pega de corretores, gente, que se colocam em risco de perder muito dinheiro em razão de responsabilização. Entendeu? Responder, e até criminalmente, que é uma situação que a gente até tem, infelizmente, de um colega corretor que fez uma fraude numa documentação, e nós advogados, nós somos obrigados a tomar as providências cabíveis contra essa pessoa, de forma civil e criminal, né, doutor André? E esse corretor pode perder o CRES dele, e se continuar atuando, vai lá o Sérgio notificar, porque eu vejo que vocês notificam todo mundo que está atuando de forma irregular, né? Fica sem o CRES, fica sem dinheiro, vai levar processo e pode ser preso. Já pensou?
Sim. Pois é, gente, ó, contrato tem que ser feito. Desculpa falar assim, mas tem que ser feito com advogado, tá? Pronto, é o correto. É contrato, gente, é com advogado. E outra coisa, isso daí é para blindar o corretor, não é para criar problema para o corretor, não é para querer ser mercenário ou qualquer coisa. Contrato é com advogado. Aí teve uma corretora que falou assim para mim: Elisa, quanto é para você fazer um contrato de locação? E ela já fez outras coisas comigo, aí eu falei para ela o preço, ela falou assim: tá muito caro, não sei o quê. Daí ela falou: é só mudar os dados. Aí eu olhei assim, eu falei: não é só mudar o dado, não. Não é só mudar os dados, gente. E eu sei por quê. Porque você presta toda uma consultoria para a pessoa. Ela quer botar no contrato, o proprietário chega e fala assim: eu quero uma calção e um fiador. Você vai ter que parar. Você não vai só escrever no contrato. Você vai ter que parar e explicar por que não pode. E daí a pessoa vai falar com o corretor às vezes diz: não pode, não sei o quê, não. Fala aqui com o meu advogado. Aí quando o advogado fala, a pessoa aceita, né? Mas, então, assim, contrato não é só você botar os dados e acabou. Você tem que analisar, tem que ver o que é melhor para o seu cliente. Cada caso é específico. Exatamente, exatamente. Adiantar. Pronto, gente, vamos fazer assim, por favor, vocês anotem as perguntas de vocês. E a gente fala abrir espaço no final para tirar as dúvidas e comentários, tá? Bora lá. Quais os principais, a não ser na parte dos prazos, que pode ser que fique um Quais os principais cuidados a se tomar antes da assinatura do contrato? Definição de todas as condições da locação, se já está incluso o condomínio, se a pessoa vai pagar o IPTU, se não falar nada, quem é que paga? O proprietário, o locador, muito bem. Condições do imóvel, ver as condições do imóvel, saber se aquele imóvel está apto a atender a finalidade a que se destina, né? Porque o imóvel ele tem que ser entregue para uso, a não ser que tenha disposição no contrato que aquele imóvel não que vai haver uma negociação ali, que tem muita gente que faz isso, né? Pega o imóvel, faz uma reforma e tem que ficar muito estabelecido, muito exatamente. E as condições financeiras do locatário, né? Que é uma coisa que eu gosto de comparar assim, quando você vai namorar, você pesquisa a vida da pessoa. Imagina quando se trata de dinheiro. Você vai alugar. Você vai pesquisar a vida do locatário, para saber se é uma pessoa que vai pagar. Imagina o corretor, uma situação assim. O corretor pegou, alugou o imóvel, a pessoa confiou nele, ele levou a pessoa, quando chega lá é uma pessoa que pagou o primeiro mês, pagou o segundo em atraso, o terceiro em atraso. O quarto não pagou mais, o quarto mês. Com uma advogada. Vixe, meu Deus. Aí, quando chega, aí fala assim: rapaz, não sei o que eu vou fazer, deixa eu notificar e tal, notifica. A pessoa fala: não vou sair. Aí, quando você vê, botou 2 garantias no contrato. Não tem direito de eliminar no despejo, na ação de despejo. Ferrou ali para o corretor, entendeu? Por quê? Porque o proprietário ele vai associar o corretor à pessoa que alugou, né, gente? Então, assim, como é que você me traz... Ele vai dizer assim para você: como é que você me traz uma pessoa dessa? Eu confiei em você, botei você para alugar, você recebeu sua comissão logo no começo, e agora eu não recebo meu aluguel e ainda tenho que pagar advogado? Porque é o locador que tem que pagar, porque tem corretor que fica nessa dúvida, né? Assim,
Na verdade, tem locador que quer atribuir ao corretor a responsabilidade de pagar o advogado no caso de despejo. Não é responsabilidade do corretor pagar advogado, tá, gente? A não ser que vocês façam um acordo aí, que eu não sei, acho que é difícil, mas o responsável é o proprietário, tá bom? Então, essa parte da questão financeira do locatário é extremamente importante. Pelo erro na avaliação do inquilino. Então é bom verificar rendas, deixar tudo isso arquivado, capacidade de pagamento. Se não houver erro, a responsabilidade de quem? Se houver o erro por parte do corretor nesse processo de avaliação de recolhimento de documentos, é imperícia. Então, Pois é, essa situação de responsabilização do corretor, né? E assim, gente, ó, tem situações que a gente verifica. Exatamente. Ó, corretor ganha muito, né? Vocês estão tudo rico. Agora pode perder muito, viu? Se não tiver com o advogado certo. Então, quando a locação pode ser desfeita. Mas só voltando nessa situação da pesquisa do bom locatário, né? Uma pesquisa básica no SAGE. SAGE é o quê? É o sistema que a gente usa para identificar os processos judiciais, né? Que o advogado tem acesso, que ele olha ali. Estou com o meu amigo Everton, que também a gente já teve algumas situações assim, mas que, por exemplo, o vendedor está ali com processinho, né, contra ele, sendo executado e tudo mais, mas o comprador soube. O comprador soube que ele tinha processo. Está aceitando comprar, mas não vai ser responsabilizado, viu? Caso aconteça alguma coisa. Corretor, não. Ele está informando. Ele fez a pesquisa e saiu a informação de que está havendo essa situação que ele vai comprar pelo risco dele. No SAGE. SAGE, S-A-J. É o sistema da Justiça daqui de Alagoas. Sistema Estadual da Justiça daqui de Alagoas. SAGE. Quando a locação pode ser desfeita, além das hipóteses, da hipótese normal de decorrência do término do contrato, a locação pode ser desfeita por mútuo acordo. Gente, essa palavra, esse primeiro inciso, mútuo acordo, do artigo 9º, ele serve para muita coisa. Por quê? Porque quando as pessoas elas estão em acordo no contrato de locação, qualquer coisa pode acontecer. Entendeu? Exatamente. Então, suponha, a pessoa vai sair. Só que ela não quer pagar a multa porque ela explicou que, sei lá, ela perdeu o emprego e ela precisa sair. O proprietário fica com dó daquela pessoa e fala assim, tá, saia sem pagar a multa, entrega tal dia. Tá, não foi mútuo acordo? Né? Agora sim, assinar um distrato, dizendo que houve distrato, que não deve nada, depois não vai reclamar na justiça não, viu? Que já aconteceu também de colega corretor, de assinar, falar assim, acabou, né, finalizou, mas ele está devendo. E mandou o locatário assinar um distrato dizendo que não devia nada. Aí a situação que o advogado fica para defender uma criatura dessa, né? A sorte, né? Porque o locatário, por exemplo, não tinha a via dele. Então, enfim. Em decorrência da prática de infração legal ou contratual, também se encerra o contrato de locação. Em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais encargos. Então, vocês veem aqui que a falta de pagamento, ela pode gerar o quê? O desfazimento do contrato, certo? E o que acontece? Cobrar acima do valor também não pode. Tem um artigo, salvo engano, é o artigo 43, ele trata de contravenções penais, gente, que principalmente o locador, ele pode assumir, né? E tem até previsão de prisão para essas pessoas que cometerem algumas situações que vocês só vão ver isso no curso, tá? Porque hoje não vai dar tempo de falar sobre isso.
Mas vamos lá, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possa ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo, ele se recuse a consenti-las. Aí, se ele falar que não vai sair, aí pode desfazer o contrato. É possível cobrar aluguel de forma antecipada? Sim, nas seguintes condições, né? Tem aí as duas situações, desde que não haja garantia e sem locação por temporada. Porque isso é importante falar, porque a gente sabe que existe o costume de cobrar calção e a fiança. A fiança é o quê? A fiança... Pois é. Pois é. A calção, gente, ela é uma garantia, né? A chamada fiança, vamos dizer assim, é como se fosse a cobrança antecipada do aluguel. Só que não pode dizer isso, porque, pelo amor de Deus, fala em calção. Olha, o valor de 2 aluguéis, calção, se você falar que aluguel antecipado, é crime. Exatamente. Aí, daí, por exemplo, vocês iriam pedir um aluguel antecipado, né? E uma calção. Não faça isso. Faça a calção de 2 aluguéis. Certo? Mas a gente vai tratar daqui a pouco um pouco mais sobre a calção. Depende. Depende. Mas a gente vai tratar um pouquinho das garantias, um pouco mais na frente. Além disso, e locação por temporada. Por que locação por temporada pode? Porque a lei ela traz 3 tipos de locação, gente. Residencial, não residencial, que é a chamada comercial, e traz a locação por temporada. O que acontece? A locação por temporada, ela tem um prazo de quanto tempo? Até quanto tempo? 90 dias, né? Exatamente. Nesses 90 dias, pode cobrar antecipado e ainda pode pedir exatamente. Se passar do 4º mês e a pessoa continuar lá, aí vocês só sabem no curso. Deixa eu só colocar uma sobre essa questão da garantia. Quando não há garantia na locação, eu só vou puxar um pouquinho, não é para o curso, não. Quando vocês fizerem sem garantia, esse aluguel tem que ser pago até o 5º dia útil, independente da data do início da locação. Por exemplo, foi dia 30, o próximo aluguel então tem que ser pago quando é sem garantia, até o 5º dia útil. Então, vamos supor que seja o dia 5, tem que se pagar, mesmo que o contrato tenha celebrado no dia 30. Eu sou simpática. Dia 25. Não, ele vai pagar o aluguel. Ele não tem garantia. Então, até o 5º dia útil, no mês subsequente, ele tem que ser feito, mesmo que seja essa locação concretizada no dia 30, 28, 5º dia útil. Não fez 30 dias de uso. Então, independente, se você locou no dia 1º, vai fazer uns 30 dias e vai pagar até o 5º dia útil. Isso. Isso. Um problema para depois para a gente resolver. Oxe, é. Muito, muito bom, gente. Tem uma situação que eu acho que eu vou incluir no meu curso, sabia? Que é a comissão do corretor na hora. É porque eu estou ensinando a lei, né? E a lei, ela não fala, assim, a lei 824591, ela não trata especificamente da comissão do corretor, né? Mas é óbvio que vocês estão trabalhando para vocês ganharem uma comissão. E, geralmente, essa comissão, ela é o valor de um aluguel. Estou certa? Pronto, é o valor de um aluguel. Então, o que acontece? Tem gente que, por exemplo, quando é o proprietário diretamente comigo, que faz o contrato direto comigo, e ele fala assim, quero botar só 1 mês de calção, eu falo assim, não bote. Primeiro, você não vai cobrar antecipado, e segundo, você não ganha liminar no despejo. É melhor você dizer que você está cobrando antecipado.
Mas quando tem a figura do corretor, é diferente, porque ele vai receber o primeiro aluguel, né? Então, assim, vai depender muito da situação e da negociação com o proprietário, certo? Mas o ideal, né, que ele... Se, por exemplo, fosse essa situação, ele recebesse o primeiro aluguel e o proprietário ficasse sem receber o primeiro, porque não vai ficar de todo jeito no final sem receber, né? Porque, às vezes, se converte a caução no prazo de duração de contrato, sendo que o locatário pode não querer isso. E o proprietário ele tem que saber que o locatário ele pode não aceitar esse tipo de negociação, de ficar no final dos meses ali que ele pagou os 2 últimos meses. Exatamente. E a questão da liminar é quando não há garantia, tá? Até 15 dias a liminar. Comissão para imóvel de temporada. Alguém aqui trabalha com imóvel de temporada? 20%. Pode falar. Com a diferença de reajuste e revisão, artigos 68 a 70 da lei. Ó, todos esses artigos aqui, gente, são da lei 8245/91, tá? O reajuste é devido todos os anos para o imóvel que se adequar ao valor da inflação, com base no índice escolhido pelas partes, certo? Isso é o quê? Reajuste. Reajuste é direito. Direito. Inclusive, existe a seguinte situação. Quando a pessoa ela não reajusta durante alguns anos. E daí chega lá na frente e fala assim, eu vou somar todos esses... Vocês sabiam que pode? Pode somar o valor dos índices que... Pronto. Não, a bel prazer não. Não pode, não pode. Teve uma pessoa que me ligou. É porque, assim, as perguntas de locação nunca são assim. Nunca é assim, pequenininha. Eu faço uma brincadeira. Se tiver até 2 linhas, é uma pergunta. Se tiver mais que 2, é uma consulta. Porque tá lá do texto que o povo me manda, vai perguntando, até eu parar para ler. Daí juntar as coisas, eu fico, meu Deus, tem que ver o contrato, tem que não sei o que, tal. Aí eu vou juntando os pontos, porque é um sistema, né? Não é só uma pergunta. Ah, se é uma pergunta, vai ler a lei, que daí você acha. Em relação ao locador, deduzir imposto de renda da comissão do corretor, é legal ou não? O locador deduzir imposto de renda da comissão do corretor, imposto de renda do corretor. Da comissão, eu acho que isso é errado. Esse locador está muito espertinho, viu? Misericórdia. Não. A sua comissão, por isso que eu já aviso, gente, ó, faça um contrato à parte, vocês com o locador, façam um contratinho, isso daí facilita tanto a vida de vocês, para vocês dizerem a comissão, se vai ter ou não administração, o valor da taxa de administração ao final, colocando que os honorários jurídicos é por conta dele, ou isso pode até ser determinado, mas isso é bom colocar no contrato com o corretor, né? A responsabilidade do locador. Então, o reajuste, ele é devido todos os anos de acordo com o índice.
É, porque é muita polêmica, gente. Eu sei. Eu entendo vocês. E a revisão, para quem não sabe, né? Porque assim, aumentar o valor da locação, né? A bel prazer do locador. Isso não pode, tá? Mas existem algumas situações que eu vou dizer para vocês que eu já peguei um contrato em que a pessoa ou era obrigada a escolher a nova negociação, ou ela era obrigada a sair. Era tipo assim, você quer ficar? É nessa condição. E o locador estava certo. Mas aí se incluía em um monte de situações que não tem a ver com isso daqui. A revisão, gente, o locatário pode falar que o valor do aluguel ele está defasado ou que o valor de mercado diminuiu. Então, assim, isso a cada quanto tempo? 3 anos. E se o locatário falar, eu não aceito, mas o que acontece? Ele pode fazer isso, mas ele tem que demonstrar que esse imóvel ele realmente aumentou, que o índice ele não acompanhou o valor, a valorização do imóvel. Entendeu? Ele tem que mostrar, porque o índice já é para ele não perder. Bom, a lei ela não estipula alguns prazos, como esse, por exemplo. Ela ela não estipula quanto tempo antes você tem que avisar, mas o prazo de 3 anos, ao completar 3 anos, o proprietário pode notificar o locatário, colocando ali as provas de que aquele imóvel foi valorizado, e caso o locatário entenda que não é, ele tem que judicializar para demonstrar na justiça, para a justiça acobertar ele que aquele valor, de fato, é o valor de mercado, né? Eu sei que é muita burocracia, né, muita complicação, mas é o que a lei fala. Ela estabelece isso. Condicionar o aumento do valor do IPTU ao aumento do valor da locação. Não. Se a responsabilidade do pagamento do condomínio for do locador, ele tem que arcar. Se for do locatário, ele tem que... Gente, vamos deixar a pergunta para o final. Vamos deixar a pergunta para o final, porque daí... vamos deixar as perguntas para o final. É importante informar no contrato que sua destinação é residência... E eu vou até olhar a hora. Já tenho que acabar daqui a pouco. É importante informar no contrato que sua destinação é residencial, é comercial, é por temporada, sim ou não? Sim, por quê? Porque cada tipo de locação tem as suas regras, né? Então, por exemplo, você faz um contrato de locação residencial, tem os dispositivos, salvo engano, a partir do artigo 46 da Lei 8245/91, que vai tratar especificamente das questões de locação residencial. Existem aqueles dispositivos que tratam para todos. Por exemplo, isso de ter garantia, né, mais de uma garantia, não pode nenhum tipo de contrato.
Agora, residencial, existem as especificidades da locação residencial, que principalmente se trata de prazo indeterminado, tá? As locações, quando elas passam o prazo de locação, né, ou passam do prazo do contrato, elas se tornam por prazo indeterminado. E cada tipo de locação tem suas consequências. A residencial tem suas consequências. A não residencial tem suas consequências. A por temporada também tem, certo? Tem que entrar com despejo. Tem que entrar com despejo, senão fica por prazo indeterminado. Tem que entrar. O proprietário, quando vê que o locatário não quer assinar a renovação de contrato, ele tem que entrar logo com despejo, porque tem as consequências da renovação automática. Se ele ficar na dele e ele não fizer nada, ele está aceitando a renovação por tempo indeterminado. Qual o prazo nos contratos de locação residencial? Vamos lá, os prazos, tá, gente? Agora, a pergunta clássica. Quem faz contrato de 30 meses, levanta a mão. Levanta a mão alto para eu ver. Quem faz contrato de locação de 1 ano, levanta a mão. Levanta mais alto para ver. Se denuncia. Se denunciem. Produzam provas contra si mesmos, que eu quero ver. Olha, gente, vamos lá. Locação de 30... Isso daí a gente está tratando das residenciais, tá? 30 meses é o recomendado pela lei. A lei, ela meio que força a locação no prazo de 30 meses. Por quê? Porque passado esse tempo de 30 meses, quando o locatário permanece, aí o que acontece? Se torna por prazo indeterminado. Aí tem gente que fala assim, renovou mais 1 ano. Tem gente que fala assim, doutora, eu cheguei lá a pessoa estava lá no aluguel, passou 1 ano, aí a gente não fez o contrato, renovou mais 1 ano. Não renova pelo mesmo prazo. Eu não sei de onde tiraram isso. Renova, na verdade, ele continua por prazo indeterminado. Indeterminado até quando? Até quando Deus quiser, até quando os dois quiserem, né? Agora, qual a diferença de um contrato abaixo de 30 meses se tornar por prazo indeterminado e um contrato de 30 meses ou mais, nas locações residenciais, se tornar por prazo indeterminado? A chamada denúncia vazia. Denúncia vazia é um direito do proprietário, do locador, de pedir o imóvel para que o locatário saia do imóvel no prazo de 30 dias, sem qualquer justificativa, e ele tem que sair. Nos contratos de 30 meses ou mais, certo? Então, o locatário, quando ele faz o locador, quando ele faz esse contrato de 30 meses, ele está ali se munindo de uma situação, né? E ele tá garantindo o direito dele de, passar desse prazo de 30 meses, ele solicitar e a pessoa precisar, o locatário precisar sair no prazo de 30 dias. Caso seja 12 meses ou menos de 30 meses, né, independente, quando vai pedir, quando ele se torna por prazo indeterminado, né, passou 12 meses, continuou ali, se tornou por prazo indeterminado. Quando é que pode pedir o imóvel? A lei, ela determina que tem algumas situações, tá? Salvo engano, no artigo 46, depois vocês anotem aí quais são as situações, mas a mais comum é para ou moradia própria, ou do cônjuge, ou ascendente, ou filho, ou pai, ou mãe, né? Desde que não tenha imóvel naquela cidade, tá? Ou, se não, tem que esperar o prazo de 5 anos para tirar a pessoa. A contar... Exatamente, a contar da data da assinatura do contrato. Então, do início do contrato, mais 5 anos, e teve uma pessoa
Pronto, teve uma situação essa semana de uma pessoa que ela fez um contrato há 5 anos atrás e era de 1 ano. E foi renovando. Daí a pessoa falou, foi renovando anualmente. Tá, deixa ela falar que foi renovando anualmente. Aí fez a renovação por prazo indeterminado, chegou no 5º ano, que foi agora, e o proprietário falou, eu quero o imóvel. Aí a pessoa fala assim, e ele está ainda querendo aumentar desproporcionalmente. Eu falei, meu filho, ele tem direito de mandar você sair? Imagina aumentar. Ele pode fazer uma nova negociação nesse caso, tá vendo? Então, esse locador, ele está certo? Está certo. Ele não está errado. Ou você sai, ou a gente faz um novo negócio. Porque é meu direito que você saia agora, depois desses 5 anos. Mas vocês não querem que os proprietários, né, passem esse problema. Então, a sugestão sempre é avisar, olha, se for um contrato de 30 meses, para o corretor não é bom, né? Porque vocês vão receber a comissão da outra pessoa que alugar, né? Tem gente que me falou isso. Mas, para o proprietário, né, tem que falar para ele, né, as consequências. É importante fazer isso. Entendi. Isso daí tem que olhar direitinho, essa sua situação. Oi. O reajuste no valor do aluguel, gente, é anual, independente de estar no contrato. Se não tiver no contrato, tem que aplicar índice e tem que mudar. E outra coisa, 30 meses, aí a pessoa pode, não pode sair. O locador não pode pedir para o locatário sair nesse prazo de, tipo assim, cortou os 30 meses. Aí é muita esperteza, né? Vou fazer 30 meses, mas eu boto aí que quando chegar nos 12 meses, o locador pode pedir. O artigo, não vou lembrar agora o artigo, mas ele trata aqui. Qualquer cláusula no contrato de locação que vise desvirtuar essa situação do locatário permanecer no imóvel por 30 meses, essa cláusula é nula. Então, por isso que eu estou falando para vocês que esse estudo de locação é muito interpretativo, precisa estudar. Porque você pega uma coisa de um lado, pega uma coisa do outro, e você vai ver, a lei, ela fecha a possibilidade, ela não dá a possibilidade de você fazer um negócio diferente, em que o locador ele se saia bem no contrato abaixo de 30 meses, certo? Eu vou continuar aqui, gente, sem perguntas, por favor, porque senão a gente não termina, as perguntas no final. Contrato verbal, tem gente que fala que não fiz contrato. Fez contrato, sim, você fez um contrato verbal. E o contrato verbal, ele já começa desde o início com prazo indeterminado. Então, o contrato, supõe, ele fez verbal, fez de 1 ano. Não, meu filho, ele já começou por prazo indeterminado. Quem sai prejudicado nessa situação, geralmente? O locador. Por isso que a pessoa não quer assinar o contrato. Não. Assine, só entra depois que assina. Não bota a pessoa lá dentro para depois assinar o contrato, não, para depois a pessoa não querer assinar, você vê aí o BO que você vai ter, viu? Quando o locador pode pedir o imóvel? Após ele se tornar por prazo determinado, já falei aqui, né? Que é principalmente esses 5 aqui, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos.
Garantia é o ato ou palavra que se assegura o cumprimento de obrigação, compromisso, promessa, fiança, penhor, calção. Quais são os tipos de garantia nos contratos de locação? Gente, garantia não é pagamento. Garantia é garantia. Uma garantia é uma forma de mostrar que aquela pessoa vai cumprir com aquela obrigação. Então, a garantia ela tem que ser o quê? Devolvida. Garantia, né? Hoje em dia, existe muita gente que está fazendo garantia, principalmente até de investimentos. Coloca os investimentos lá como forma de garantia. Né? Tem pessoas que fazem, sim, o locador aceitando, né? Tudo bem. Sim. Perfeito, perfeito. Perfeito, que tem muita gente que tem investimento, né? Aí tem investimento, daí coloca lá e pede para colocar determinado investimento como garantia. É possível, tá bom? É, com certeza. É uma garantia para o locador que ele vai ter um acesso e muito menos problema do que outras garantias fora. Com certeza, com certeza. Ó, gente, a calção. Deixa eu ver se tem aqui. Não, vamos falar da calção. Ela pode ser de até quantos meses? Até 3 meses do valor da locação. Não pode ultrapassar esse valor. Ah, mas eu posso escolher um valor quebrado ali dentro? Pode. Agora, só tem um limite. Porque tem gente que fala assim, já teve situação de eu estar assessorando o corretor e ele falou assim, o proprietário, ele quer o valor de 3 aluguéis e o locatário não tem os 3, mas tem 2,5. E agora, ou vai ser 2 ou vai ser 3. Eu falei, por que ou vai ser 2 ou vai ser 3? Bota 2,5. Se é o que ele tem, é possível. Ah, tá, depois vai ficar ruim para fazer as contas. Aí já não é problema do advogado, né? Tem que saber fazer a conta aí para fazer proporcional. Até porque a calção, na realidade, ela não tem que ser descontada no valor do aluguel no final. Ela tem que ser devolvida, corrigida pela caderneta de poupança. Tá certo? Fiança, eu diria que é o fiador, né? O fiador é a figura que mais se ferra no direito, tá bom? O fiador é o único sujeito que chega lá, fala que vai dar a garantia, tá lá com o seu nome em jogo e ainda pode ter o imóvel bem de família penhorado. O único, o locatário, ele não tem, mas o fiador tem. Agora, por quê? Perguntem ao STJ, tá? Porque isso daí é uma decisão do STJ. Aí, ó, cessão fiduciária de cotas ou fundo de investimento, que é o que a gente estava falando aqui, né? O locador pode pedir mais de uma garantia, sim ou não? Vou perguntar de novo. O locador pode pedir mais de uma garantia? Não, de jeito nenhum. Jamais. É crime. É crime. Além disso, a exigência de mais de uma garantia constitui contravenção penal, punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel. Já pensou? Ele pedir 2 garantias e ainda pagar 3 a 12 meses do valor do último aluguel? Além de devolver, né? E além de devolver, exatamente. O fiador pode ter o bem de família penhorado? Qual a consequência de haver garantia no contrato de locação? Já informei aqui que a principal consequência é o quê? Não conseguir eliminar a ação de despejo. Exatamente, para pedir para o locatário sair em 15 dias. Exatamente. Qual o limite do valor da calção? Já tratamos aqui. O locador poderá exigir novo fiador. Em que situações? Tem um monte de situação aqui, tá, gente? Que é bom dar uma lida. Com a morte do fiador, ausência, interdição, recuperação judicial, enfim,
Isso tudo pode mudar o fiador, né? O proprietário ele pode escolher a alteração do fiador, caso veja que o fiador não é mais uma pessoa para segura, exatamente. Agora, existe de fato essa fiscalização? Muito difícil. Só se sabe quando vai tentar executar o fiador, que daí descobre tudo. Então, do mesmo jeito que a escolha do locatário ela é importantíssima, a escolha do fiador também tem que ser. Então, tem que... um fiador. Para que você quer um fiador? Só para botar o nome de uma pessoa e ter uma garantia? Não. A pessoa tem imóvel? A pessoa tem dinheiro? A pessoa tem investimentos? Né? Agora, pegar uma pessoa... A pessoa tem uma... Deixa eu ver, uma pensão? Recebe... A renda dela é compatível para você pedir aí o valor? Ou é uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? O aluguel é R$3.000. Você bota um fiador que recebe um salário mínimo, né? E, enfim, um coitado. Já pensou, né, nessa figura? Você consegue até executar. Agora, pegar o dinheiro... Coitado, meu Deus do céu. É difícil. O quê? O material, não. Assim, isso vai ficar gravado, né, do Cresce. Na TV Cresce. Bom, qual a melhor garantia, né? Falei várias aqui, mas a melhor garantia de todas, de fato, é ter um bom locatário, tá, gente? Isso não é garantia. Locação, na verdade, não é garantia. Né? Infelizmente, a gente não sabe, não pode prever o que vai acontecer no futuro. E eu vou dar até o exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, que foi o falecimento da minha mãe. Eu morava com ela, com meu irmão, com os cachorros. E daí, a minha mãe alugava uma casa, eu morava com ela, meu irmão, outras duas irmãs, os cachorros, tudo a casa grande. Aí minhas irmãs se casaram, se casaram, inclusive, no mesmo dia, né? Fala assim, vamos ver quem vai sair primeiro de casa. As duas já saíram logo, né? Aí se casaram. Ficou só eu, minha mãe, meu irmão e os cachorros. Aí minha mãe faleceu, ficou eu, meu irmão e os cachorros numa casa enorme. Né? Aí eu falei com o locador, na época, né? E avisei para ele, não, eu estava morando com a minha mãe e aconteceu essa situação. Negociei com ele. Tinha a questão de pintura, né, entregar o imóvel pintado, não sei o quê, sair aquelas coisas todas que é o que a gente trata aqui. A melhor coisa é você negociar com a pessoa, né, e conseguir essa negociação. Então, assim, gente, a pior coisa que existe no mundo é um profissional inflexível que não sabe lidar com as pessoas, tá? Um profissional que é uma pessoa que quer ser linha dura, uma pessoa que quer ser o correto, 100%, não sei o quê, essa pessoa ela não consegue nem se comunicar direito, não consegue em vantagem nada e não consegue fazer amizade. A melhor coisa é você, como profissional, você alugou para um inquilino, mas daqui a pouco esse inquilino comprou um imóvel, quer que você alugue para ele, quer que venda, entendeu? Aquele inquilino, às vezes, está saindo dali para comprar um imóvel, foi minha situação, né? Exatamente, exatamente. Tem que tratar da... Exatamente, tem que ser uma pessoa, né, que consegue tratar com todos, né? Então, a melhor garantia, gente, que eu diria aqui, de fato, é vocês... Vai depender muito da situação, obviamente, contratualmente falando, né, juridicamente falando, mas a melhor coisa é fazer a verificação de quem vocês estão alugando o imóvel. Não existe coisa melhor do que você ter uma pessoa que está ali em paz, que não vai atrapalhar, né, a convivência entre locador e locatário. Novamente, meus contatos. Muito obrigada. E agora, aberta as perguntas. 8245 de 91. É a lei antiga?
Que lei é essa? Oxi, botaram só botaram errado, no Google é errado. Em relação à IPTU, existem duas correntes, que uma, eles estipula o seguinte, pela própria denominação do imposto, ou seja, imposto sobre a propriedade urbana, esse imposto caberia ao locador. E outra acha que não, mesmo que o imóvel locado, seria de responsabilidade do locatário. A responsabilidade do pagamento do IPTU, não é isso? O que é que acontece? Se nos tempos para cá, o proprietário, ele juntou tudo. Aluguel, IPTU e condomínio num pacote só. Certo? Aí vem essa questão do IPTU, que você coloca IPTU e condomínio incluso naquele valor. Na sua opinião, qual dessas correntes a senhora acha que é mais correta? Aqui é de responsabilidade do proprietário ou do locatário? A lei ela é muito clara, explícita, no sentido de que as taxas e impostos, quem paga deve ser o proprietário. É uma atribuição expressa que é do proprietário, salvo disposição contrária em contrato. Então, assim, se no contrato houver uma disposição diferente, informando que aquela responsabilidade é do locatário de fato. Agora, se não houver nada, se ficar omisso, a responsabilidade é do locador e ele tem que assumir, né, o aumento desse valor de imposto. E tem, inclusive, gente que não coloca nenhuma disposição, é responsabilidade do locador, e quando chega e aumenta o valor do IPTU no outro ano, ele quer aumentar o aluguel em razão do IPTU. Não tem nada a ver, entendeu? Deu para entender? Certo. Pode falar. Aham. Aluguel com órgãos públicos. Certo. Bom, aluguel com órgãos públicos, ótima situação, né? Porque atendendo na procuradoria, a gente lida, né, muito com essas situações da locação para utilização, para finalidade do órgão público, né? E o que acontece? A primeira questão é o procedimento de contratação, tá? Aquele imóvel vai passar por uma avaliação e aquele imóvel, primeiro, ele vai ser verificado se ele está condizente com o valor do mercado para ser autorizado na locação, certo? Então, primeiro passa por essa fase. O proprietário, ele precisa necessariamente, gente, quem aluga imóvel para órgão público, ele precisa ter certidões de regularidade fiscal, todas negativas, né? Tem que ter as certidões negativas. Por quê? Porque ele está fazendo negócio com a administração pública e é obrigatório na administração pública ele ser o proprietário registral e ele ter as certidões negativas mostrando que ele é uma pessoa, né, idônea. Ok? Então, eu diria que seriam essas principais situações nas locações para órgãos públicos, certo? Entram nas mesmas regras, tá? Alguma pergunta mais? Sim. Bom, veja só, o que a lei trata, né, independente de ser uma incorporação, de ser qualquer tipo de venda, vamos utilizar a palavra venda, né, alienação. Quando se trata de alienação, gente, o que acontece, né, preste atenção, porque depois vocês vão ficar aí perguntando. Se tratando de alienação de imóvel, aquele imóvel primeiro tem que ter o direito de preferência, tem que ser oferecido ao locatário, certo? Né? E se o locatário não quiser, ele pode mandar o locatário sair?
Não pode mandar o locatário sair só porque quer vender. O locatário fez o contrato de locação, é direito dele ficar ali dentro do prazo do contrato. Mas é obrigação dele autorizar a entrada de pessoas para visitar. Essas pessoas têm... O locatário tem direito de ter dia e horário reservado, certo? Combinados com antecedência. Ele é obrigado a deixar entrar para verificar. Não pode queimar o imóvel, nem o proprietário, tá? Que se ele fizer isso, ele também responde. Mas, caso o locador compre... outra pessoa, né, o comprador, ele venha comprar aquele imóvel que o locatário está, o que acontece? O contrato permanece. Contrato de locação, ele não finaliza com a troca do proprietário. Ele permanece ainda. Por quê? Deixa eu ir aqui para trás, para não ficar virado para trás. Porque quando o contrato de locação ele permanece, ele vai dar a opção de continuar ou não com o contrato. Ele tem até 90 dias para pedir para aquele inquilino sair dali, certo? E se passar 90 dias e ele não falar nada depois que ele compra, ele está entendendo que aquela locação está continuando. Não, ele tem 90 dias depois que ele compra para pedir que a pessoa saia do imóvel. Se passar 90 dias ele ficar calado, não disser nada, é direito do locatário permanecer continuando com aquele contrato como se fosse o de origem com o primeiro proprietário, entendeu? Já é? A multa dos 3 meses, né? Proporcionais. A multa é proporcional. A multa eu ensino a calcular no curso. Gente, ó, muita coisa aqui eu não falei, eu tenho certeza que vocês têm dúvida, né? E assim, quando o presidente conversou comigo, eu fiz uma palestra, acho que foi foi no ano passado, né? A pedido, né? A convite da Comissão de Direito Imobiliário, né? E daí eu fiz essa palestra e, na época, falei do curso e muita gente se interessou. Só que, como eu também estou com muita coisa, estou com a vida muito corrida, eu não consigo montar mais sozinho o curso. Então, foi quando o Cresce, né, o presidente, ele propôs fazer o curso pelo próprio Cresce. Né? Eu não vou mais precisar fazer o curso, vocês vão receber aqui esse curso pelo Cresce. E é um curso que ele seria pago e que quem vai arcar, né, vai ser o Cresce. Para vocês vai ser ótimo, porque é um tempo... Aí, ó. Duração de 5 horas. Ó, esse tempo aqui não dá para falar muita coisa. Duração de 5 horas o curso, para vocês aprenderem tudo que tem sobre locação e tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Mas, bom, gente, eu vou finalizar aqui porque... É legal o locatário cobrar o imposto de renda ao locador na hora do pagamento. Ele perguntou, não foi? Não, não é legal. Não é legal. Sua locação comercial e no primeiro mês agora já bateu o imposto. Gente, ó, eu quero não é legal. Eu quero agradecer vocês, né? Eu aguardo vocês no curso, né? Vocês vão participar? Quem quer participar do curso? Ai, que ótimo. Então, eu aguardo vocês no curso. Quero agradecer de coração a presença de vocês. Eu estou à disposição, né? Vocês têm meu contato aqui. Eu estou à disposição para o que precisar. Quero agradecer também os meus colegas que vieram aqui, né, comigo. E o Cresce, principalmente, novamente reiterando essa admiração que eu tenho pela gestão do Cresce, pelas pessoas que estão direcionando os corretores para serem muito mais, aperfeiçoarem muito mais o trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigada.
Bom, gente, obrigado aí a atenção de vocês todos. Eu acho que essa qualificação é que a diretoria do CRES toda está atrás disso semanalmente fazendo para que a gente saia com um cuidado maior para a sociedade, porque a importância nós como corretores e nós como instituição é proteger cada vez mais a sociedade dos maus profissionais. E essa é a intenção que a gente tem aqui, que vocês se transformem cada vez mais num corretor altamente qualificado e preparado. Lembrando que nós somos talvez um dos únicos estados do Brasil onde fazemos isso, onde tem essas terças e quintas-feiras aqui. Nenhum outro estado tem com a frequência que nós temos. Isso é um trabalho da nossa diretoria, veio da diretoria passada, e a gente está dando continuidade com isso aí, de muita importância para a gente. Nesta quinta-feira não vai ter a quinta do construtor, porque como é a quinta maior e logo depois do feriadão, a gente não trouxe para cá nenhum construtor. Mas na próxima semana nós voltamos nas terças. Tem alguma perspectiva terça? Já temos a perspectiva de na terça-feira que vem e na quinta-feira também já com a construtora. E que sigam as redes da gente aí, quem não seguir, sigam a rede social, tanto o Instagram quanto a TV Cresce, que as informações estão sempre por lá. Muito obrigado mais uma... Pois não. A gente vai, o curso da parte da doutora Elisa, a gente também vai comunicar para vocês através da rede social. Toda a comunicação nossa, ela está em alguns grupos de corretores e todas elas no Instagram do Cresce e vai ficar também gravado sempre na tvcresce.org.br, não é isso? Certo, gente? Muito obrigado. Professor, vamos subir aqui para tirar uma foto com a turma toda, que a gente vai fazer também a exposição.